Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de lei dos senos e lei dos cossenos. Quando a gente olha para um triângulo qualquer, e aí eu não estou falando exatamente de um triângulo retângulo, ele pode até ser retângulo, mas na verdade ele pode ser qualquer triângulo, tá? Então quando eu olho para um triângulo qualquer aqui, eu tenho os vértices A, B e C, os lados opostos Azinho, Bzinho e Czinho, e esse triângulo ele está inscrito numa circunferência de raio R. O triângulo está inscrito e a circunferência está circunscrita, beleza? Bem, daqui a gente pode tirar duas leis que são muito importantes. A primeira delas é a lei dos senos. O que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz que cada lado do triângulo é proporcional ao seno do seu ângulo oposto. Ou seja, A dividido pelo seno de Azão é igual a B dividido por seno de Bzão, que é igual a C dividido por seno de Czão. A gente consegue mostrar ainda que essas razões elas são igual ao dobro do raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Beleza, pessoal? Então tá aqui. Quando eu olho para o ângulo A, né, eu tenho o seno de Azão e eu tenho o lado oposto Azinho. Então, se eu faço a razão Azinho por seno de Azão, essa razão é igual a Bzinho sobre seno de Bzão, que é igual a Czinho sobre seno de Czão, que é igual ao dobro desse raio aqui, ó, dobro de R. A outra lei é a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? A lei dos cossenos diz o seguinte: o quadrado de qualquer lado desse triângulo é igual à soma dos quadrados dos outros dois, até aí bem parecido com o teorema de Pitágoras, menos 2 vezes o dobro do produto desses dois lados vezes o cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado. Olhando para cá você vai entender melhor. Se eu tomo como referência ao meu lado Azinho, o que diz a lei dos cossenos? Que Azinho ao quadrado é igual a Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado, menos 2 vezes Bzinho vezes Czinho, vezes o cosseno de A, que é o ângulo oposto a Azinho. Ó. Beleza? Mas isso não serve só para Azinho. Se eu tomo Bzinho como referência, eu tenho que Bzinho ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado menos 2 vezes Azinho vezes Czinho vezes o cosseno de Bzão, que é o ângulo oposto a Bzinho. E por último, se eu tomo Czinho como referência, eu tenho Czinho ao quadrado igual a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado menos 2 vezes Azinho vezes Bzinho vezes o cosseno de Czão, que é o ângulo oposto a Czinho. Vamos olhar alguns exemplos para a gente aplicar a lei dos senos e lei dos cossenos? Vem comigo. Primeiro exemplo, pessoal, tem aqui um triângulo, eu tenho dois ângulos aqui de 45 e 60 graus e eu quero saber o valor de x. Repara que é muito fácil resolver esse problema usando o quê? Lei dos senos. Vem comigo então, ó. X sobre o seno de 45 graus é igual a 8 sobre o seno de 60 graus. Repara que eu não preciso usar aqui as três razões necessariamente. Eu não preciso, né, daquelas três razões e do raio da circunferência circunscrita. Né? Você vai se adaptar dependendo do problema que você tiver. O nosso problema aqui é bem simples. Eu com duas razões resolvo. Bem, eu sei que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Substituindo aqui, fica como? Bem, tá aí. Agora multiplica cruzado. E aí fica assim, ó. Bem, agora corta aqui, ó. 2 com 2. E aí você passa aquele raiz de 3 dividindo. Para finalizar o problema, pessoal, basta racionalizar aqui, ó. Vai multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então você fica com, ó, x igual a 8 raiz de 6 sobre 3 centímetros. Tá aí o que a gente queria, a medida de x. Ó. Segundo exemplo, então, pessoal, tá aqui, ó, tem um triângulo que tem um ângulo de 135 graus e um ângulo de 30 graus. Eu quero saber também o valor de x. De novo, lei dos senos, ó. X sobre o seno de 135 graus é igual a 3 sobre o seno de 30 graus. Você deve lembrar o quê? Que o seno de 135 é igual ao seno de 45. Basta lembrar lá da circunferência trigonométrica. Então, eu tenho isso aqui, ó. Como o seno de 30 é 1/2, nós temos essa situação. Multiplica cruzado e você fica com isso aqui.
Acabou, né, pessoal? Basta cortar 2 com 2, ó. E x é igual a 3 raiz de 2 centímetros. Bora para o próximo exemplo? Vem comigo. Tá aí, pessoal, o terceiro exemplo. Eu quero encontrar o valor de x, só que agora eu não tenho 2 ângulos, eu tenho um ângulo só. Então, como proceder? Vamos usar a lei dos cossenos. Lembra que, né, x e o ângulo oposto, eles estão diretamente ligados aí quando eu aplico a lei dos cossenos. Eu terei aqui, ó, x ao quadrado igual a soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, 3 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado menos 2 vezes o produto desses lados. 3 vezes raiz de 2. Vezes o cosseno de quem? Vezes o cosseno de 45 graus. Então, aplicada a lei dos cossenos, eu tenho isso. Agora é só resolver, né? Fica como? X ao quadrado igual a 9. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Menos aqui vai dar 6 raiz de 2, que multiplica o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Bem, então a minha situação fica assim, ó, x ao quadrado é igual a 11 menos 6, que multiplica raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, que sobre 2 vai cortar, né? Então, a minha situação final é essa aqui, 11 menos 6, x ao quadrado é igual a 5. Então, se x ao quadrado é igual a 5, quer dizer que x é igual a raiz de 5. Muito bem. Está aqui o resultado final, x é raiz de 5. Você despreza a raiz negativa, né? Porque se você olha apenas para essa equação, a solução seria mais ou menos raiz de 5. Mas trata-se de uma medida, então fica apenas com a solução positiva, que é igual a raiz de 5. Vamos dar uma olhadinha no último exemplo? Vem comigo. Para fechar a aula, então, pessoal, eu quero calcular as diagonais desse paralelogramo de lados 2, 3 e um ângulo interno de 60 graus. Bem, se é um paralelogramo, você deve lembrar que os lados opostos têm a mesma medida e eles são paralelos. Além disso, os ângulos opostos têm a mesma medida. E, além disso, os ângulos adjacentes são suplementares, ou seja, se esse ângulo é de 60, esse ângulo obtuso aqui é 120 graus. Muito bem, se eu quero calcular a diagonal, eu vou traçar a diagonal aqui, vem comigo. Bem, primeira diagonal traçada, eu quero calcular o valor dessa diagonal. Vou chamá-la de x, tá? Fica assim então, ó. Olhando bem, eu tenho um triângulo aqui, x é o lado oposto de 60 graus, eu consigo aplicar então a lei dos cossenos. Eu fico com x ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes 3 vezes o cosseno de 60 graus. Muito bem, x ao quadrado então é igual a 4 mais 9 menos 2 vezes 2, 4, que vezes 3 dá 12, e o cosseno de 60 graus ele é igual a 1/2. Muito bem, 12 dividido por 2, você sabe que dá 6, então eu vou ficar aqui com 4 mais 9 menos 6, ou seja, isso vai dar 7. Se x ao quadrado é igual a 7, x é igual a raiz de 7 centímetros. Tá aí então, pessoal, a primeira diagonal mede raiz de 7 centímetros. Muito bem, a outra diagonal, a gente vai traçar ela aqui de rosa, fica assim, ó. Bem, olhando agora para aquela diagonal rosa, pessoal, vou chamá-la de y. Então a situação é essa aqui, ó. A diagonal rosa, vou tirar esse x daqui, ela será chamada de y. Além disso, você sabe que esse ângulo interno aqui, ele mede 120 graus e que esse lado aqui mede 2 centímetros. Então eu consigo olhar para esse triângulo aqui, ó, y, 3, 2 com um ângulo interno de 120. Também posso aplicar aqui a lei dos cossenos, ó. Y ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes o cosseno de 120 graus. Pois bem, eu vou ficar com y ao quadrado praticamente igual àquilo lá, né? 4 mais 9 menos 12, que multiplica o cosseno de 120. Bem, quando eu olho para a circunferência trigonométrica, eu devo lembrar que 120 está no segundo quadrante. Ele é aqui, ó, o reflexo de 60 nesse eixo.
Se o cosseno de 60 é 1/2, de 120 é menos 1/2. Então, vou colocar aqui, ó, menos 1/2. Eu devo saber também que menos com menos dá mais e 12 por 2 dá 6. Então, isso aqui vai ficar 4 mais 9 mais 6, que dá 19. Ou seja, y ao quadrado é igual a 19 e y é igual a raiz quadrada de 19 centímetros. Está aí o que a gente queria, pessoal. Primeira diagonal deu raiz de 7 centímetros. Segunda diagonal deu raiz de 19 centímetros. Pessoal, lei dos senos e lei dos cossenos, viu como é fácil? A gente fica por aqui. Até a próxima aula ou até o próximo encontro ao vivo. Valeu, tchau!